não pode inventar. Você não pode imputar coisas que não sejam realidade. A pessoa que está sendo retratada, ela pode te processar. E os processos são feios. Outra coisa, a gente tem a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O que isso quer dizer? Eu não posso mostrar nada que esteja em segredo de justiça. O processo do maníaco está em segredo de justiça. Está em segredo. A pessoa fala, o número do processo. Eu falei, ótimo, tenta entrar lá. Até hoje em segredo de justiça? Até hoje. Tá quase... Por quê? Mas aí vamos entender por quê. Porque fala da dignidade sexual de mulheres. E essas mulheres têm o direito ao sigilo. Caraca, Sempre ele vai estar em segredo de justiça. Ele vai, até que o juiz... Só quem pode tirar o segredo é o juiz. O juiz não tira que ele está em segredo de justiça. Ou é a pedido do juiz... É uma proteção para a dignidade das pessoas, exatamente, a né? pedido do juiz, ou a pedido das partes, tá? Da família. Quando tem menores, sabe? Também, que sofrem crimes violentos, também entra no segredo de justiça. Mas todas as mulheres do processo tiveram um nome alterado no livro, né? Mas você não pode mostrar o processo. Tá. Nada. Então, por exemplo, aqui, digamos que esse aqui é o processo, tá? Aí eu vou pegar um pedacinho do processo aqui e tô te mostrando. Eu não posso fazer isso. Tá em segredo, eu não posso te mostrar nada do processo. Eu já vou explicar mais isso para as pessoas. Tem muita gente que às vezes tem dificuldade de entender. Outra coisa, eu não posso colocar dados pessoais, porque isso é protegido pela LGPD. Eu não posso colocar exames médicos, exames criminológicos, exames psicológicos, nada disso. Tudo isso é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Se eu fizer isso... Você precisa de autorização. Se a pessoa me autorizar, sim. O profissional, o médico, a o pessoa psiquiatra, o psicólogo. não autorizou, não posso usar, ok? Aí o que acontece? As pessoas falam, mas você fala que você tem o processo. Sim, digamos que você é o advogado, tá? Fala, olha, Carla, eu vou deixar você poder ler o processo. Então, eu tenho aqui o processo, está na minha mão. Fechou? E eu vou verificar. Né, é verdade, isso aqui, né, tá tudo realmente, isso aqui aconteceu, tá aqui no processo, tal. Mas eu não posso, eu posso te dizer o seguinte, eu verifiquei e de fato isso aqui está no processo. Mas eu não posso mostrar partes do processo. Eu não posso exibir partes do processo. Eu não posso transcrever partes do processo. Eu posso simplesmente afirmar. Eram realmente tantas mulheres, realmente essa mulher morreu aqui em janeiro, essa aqui estava nessa posição, então tá aqui. Isso eu posso dizer, porque eu posso afirmar, porque eu li. Eu não posso pegar esse pedaço e colar aqui. Eu tenho aqui, ó. Não são nem nacionais. Esse aqui é o processo da Cássia Ventura. Ele tá em segredo. Tá aqui, ó. Eu recebi, tá na minha mão, do Pofdere. Eu posso ler, tem foto, mas eu não posso mostrar. Mas eu posso verificar. Eu recebi de uma fonte, eu vou ler, eu vou ver, tenho aqui de um menino de menos de 10 anos. Do Pofdere também? Do Pofdere. Então, o que acontece? Para verificar, para eu não sair falando, olha, fulano, não, da onde saiu daquilo? Fontes, vozes da minha cabeça? Não, verdade. Tudo que ele está falando é verdade, está aqui. O que está no processo, teoricamente, é validado como verdade. O que está no processo é o que vale para a lei. Sim, depois... Pode ter mais coisas. Depois de julgado, né? Sim, o que acontece? Está no processo, né? O que é o processo? O processo, ele vai pegar desde a fase do inquérito policial até... o final, conclusão. Até o trânsito em julgado, que aí é onde não cabe mais nenhum tipo de recurso. A não ser que apareça um fato novo e a parte, né, que, enfim, está em prejuízo, ela pode entrar com uma revisão criminal. Para beneficiar o réu. Exatamente, que é a parte que sente, né, que está no prejuízo, nunca para o outro lado, porque o outro lado já condenou, acabou, condenado está. Você não pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime, nada disso. Então, o que acontece? Mas ele vai ficar, pode ficar anos e anos e anos em segredo de justiça. Mas eu tenho o número do processo. Falei, tá bom, entra lá, tenta acessar o processo. Você não vai acessar. Quando alguém pega essas informações e coloca, ela está cometendo um crime, ela está infringindo uma lei.
Então, assim, mas ele é o maníaco do parque. Gente, lei, ela é igual para todas as pessoas. Para mim, para você, para o maníaco, para o João, para o Joaquim, para não sei o que lá. Não tem... Não é uma coisa elástica. Então, para uns a gente vai dar uma ferradinha, para outros não. Por quê? Senão, não é uma lei. Ali é uma bagunça. E aí, quando uma pessoa escreve um livro, e eu conversei com a gente conversou com a psicóloga forense que fez o laudo de incidente criminal do Francisco, e ela fala, eu não autorizei o uso do meu nome, eu não autorizei nada que se refira à minha pessoa. Essa mulher estava muito irritada. Eu não sei o que ela pode fazer, mas ela tem a faca e o queijo na mão. Cabe processo? Lógico que cabe processo. Aí tem um monte de coisas ali dentro que, assim, da onde saíram aquelas informações? Tudo que está ali, se uma das partes entender que aquilo ali não é verdade, que está lhe causando prejuízo, nem que seja o criminoso, ele pode processar. E você vai ter que explicar para ele de onde você tirou aquilo. Mas cadê essa informação? Mas aí com base em quê? Ele pode processar, por exemplo, o filme da Amazon, que saiu um filme também. Não, porque o filme é uma ficção. Tá. Entendeu? O filme é uma ficção. De novo... Se o livro fosse um livro, sei lá, uma ficção baseada em fatos uma reais, ficção baseada em fatos reais, tudo bem. Já está dito, ficção... não é realidade. Ficção é ficção. Dá direito a uma certa licença poética ali, várias. Você imaginativa. O filme avisa que é uma ficção, lá no filme tá falando. Sim, avisa que é uma ficção. E você pode colocar outros elementos, outros personagens, você vai criar falas. Ninguém tem. Aquelas mulheres morreram, gente. Como é que você vai criar fala de uma mulher que já morreu? Você não sabe qual foi a conversa. Sim. Né? Então, assim, você vai criar diálogos. Tem uma série muito interessante da HBO sobre a história de Chernobyl. Vocês chegaram a ver? Vi. Você lembra a história daquela mulher, que é aquela cientista? Na verdade, eu fui procurar saber, né? Uma série tão bonita, tão bem feita. Ela é a síntese de todos os cientistas. Eram vários, mas a série se deu o direito de falar, em vez de eu falar de 15 pessoas, eu vou pegar essas 15 e vou criar uma personagem, e foi a personagem dela, que ela vai falar do Mercúrio, lembra? Você pode fazer isso, então ela tem esse direito, porque é uma ficção. Agora, quando você está escrevendo uma biografia, e está escrito ali, uma biografia não autorizada, a gente mandou também e-mails para a editora, perguntamos, e a editora confirma, é uma biografia não autorizada, nenhuma dessas pessoas quis falar ou deu autorização. Aí as pessoas falam assim, né? Mas já está dito que é não autorizado, então ele não... Não, é não autorizada. Está dito o seguinte, nenhuma daquelas pessoas quis falar. A própria psicóloga diz que o Francisco chegou a manter conversas com uma pessoa, uma mulher lá atrás, que ela tinha o desejo, inclusive, de escrever um livro sobre ele, e ele manifestou a sua vontade de forma muito negativa, que ele não queria. Não queria. Não. Então, ele já vem reiteradamente dizendo que ele não queria. Precisa da autorização dele? De novo, não precisa. O que a gente precisa é ficar muito dentro da verdade dos fatos. E tudo que eu colocar lá, eu preciso provar que é verdade. Que eu não tirei de fontes de vozes da minha cabeça, entende? Eu tenho que dizer, da onde saiu essa história aqui? Tá. Não, isso aqui eu ouvi de uma mulher que era, sei lá, psiquiatra, não sei o quê, mas ela trabalhou no caso? Não, então você não pode usar. Você entende? Porque aqui não faz parte da história dele. Aí você leu o processo? Li. Conversou com várias pessoas do caso? Conversei e tem assim... tem um monte de coisas que são trazidas ali em relação ao laudo médico que não estão no processo. A gente não sabe de onde é que saiu aquilo. Laudo médico? Sim. Aí, assim, laudo, né, de psicologia forense. Você olha e fala, mas isso aqui não está no processo.
De novo, você tem que, sabe, ler. Esmiuçar, para poder assim, sair uma... É que, assim, de novo, tem todo o direito de querer escrever um livro, e acho que né, de cada um, mas vamos ficar em cima da verdade. Ou fala, não, eu vou escrever um livro que vai estar baseado na história do fulano, e tá tudo certo, é uma ficção que eu vou me inspirar na história dele. Só fazendo um link, o Francisco chegou a ser abusado quando ele era criança? Ele diz que sim. O que acontece, né? Aí a gente conversou com muitos psicólogos forenses, né? E realmente ele foi diagnosticado, né, com transtorno da personalidade antissocial, que é o que nós conhecemos como o psicopata. Quando a gente fala dessa característica humana, tem muitas caixinhas que vão estar linkadas, né? E tem outras comorbidades também. Uma das questões ligadas ao Francisco, ele é um promíscuo sexual. Sim. Então, ele podia ter mantido relação sexual com homem, com mulher, com o que ele achasse. Uma outra característica é a manipulação. Então, ele quer ter o controle da narrativa. Eles, na grande maioria das vezes, eles são grandes mentirosos. Então, a gente não sabe se 100% do que ele está falando é verdade ou é mentira. Aí vamos pegar a história do Pedrinho Matador, que é maravilhoso, né? Que era um dos maiores mentirosos. E ele conseguiu enrolar muita gente, muita imprensa. Ele dizia que tinha mais de não sei quantas mortes e que ele nunca tinha matado um pai de família, que todas as pessoas que ele matou eram criminosos horrorosos. E não é isso. Não, as pessoas que ele dizia que tinha matado estão vivas. Caraca. A pessoa não foi nem checar. Aí sai dando a notícia. Sei lá. Matou o prefeito. Pedrinho Matador não era matador, não, então. Ele matou matador, pessoas. Mas não era ele tão matou bom pessoas, mas ele não matou aquela quantidade de pessoas. Pessoas que ele dizia ter matado, ele queria ter o controle da narrativa. Ele não entrou numa festa e matou 10 pessoas na festa. Eu acho que ele O primo não enfiou no moedor de cana. Ele contava essas histórias, meu coração enrolava você e você publicava. Ele devia se divertir. Olha o controle dele. Caraca. Ele disse que tinha matado o prefeito, eu não me lembro agora de qual cidade. O prefeito tá vivo, gente. Sério, ele não comeu isso, o coração mano? Do pai? Ele disse que, assim... Agora já não dá pra saber mais nada, né? Exatamente. Ele agora é um grande mentiroso. Eu conversei com alguns profissionais dessa área da psiquiatria e da psicologia. Ele é fora da casinha. Assim, não dá pra você... acreditar nas histórias do Pedrinho Matador. Mas ele estava preso. Ele contava mas matar mata, né? Se você pegar errado na mão dele, ele mata. As pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. Mas ele devia estar preso por vários homicídios, não estava? Bastava um, né? Isso que eu tava dizendo. Mas tinha vários. quantos homicídios no processo dele? Sei lá, ele contava. Devia ter vários. Não, mas não ele contava muitas histórias, sabe? Ele chegava... Eram outros tempos. Quando a gente para pensar de... estão pedindo para olhar aqui, vamos ver aqui. A gente pensa no Pedrinho Matador, vamos ver. Pô, não é possível. Pô, Pedrinho... Enquanto você lê aí, eu vou só falar assim, que eu tô muito bem vestido, cara. E aproveitar aqui que tá gelado, tô com um moletom novo aqui, vai lá. Vamos lá aqui, vamos ler aqui. Mas tem jornalista que admite que tem amigo que trabalha em Ministério Público e deu para ele a informação do processo. Sendo jornalista, ele pode obter isso? Ele argumenta que, como é jornalista, tem direito ao sigilo da fonte, mas ao sigilo do processo. Vamos lá. Se ele tem alguém dentro do Ministério Público que deu processo para ele ler, muito bem, ele teve acesso ao processo. Certo. Ele tem direito ao sigilo do processo? No sentido que não, ele não pode mostrar partes do processo. Expor, de jeito nenhum. Ele pode dizer, olha, eu vi o processo, eu tive acesso ao processo. Nós temos muito acesso a vários processos que estão em sigilo, tá? Em segredo de justiça. Porque o advogado da vítima repassa, a gente olha, a gente lê, a gente vai verificar, mas eu não posso pegar partes daquele e publicar. Eu posso dizer, não, é verdade, aquilo está no processo. Eu posso confirmar que aquilo está. O jornalista tem direito ao sigilo da fonte? Tem, desde que ele não cometa crimes. Ele perde o direito ao sigilo. O que é um crime, por exemplo? Expor o processo é um crime. Sabe quem vocês têm que chamar aqui?
Eu tive outro dia com o Durso, né? O Dursinho. E a gente estava falando muito sobre isso. O advogado, né? O Luiz crime cibernético, ele é especializado em então, a gente estava falando muito sobre a LGPD, sobre essa questão desse processo. Ele ficou horrorizado. Ele falou o quê? Ele está expondo pedaços, informações de processos que estão em segredo de justiça. Ele está cometendo crime, ele vai se ferrar. Entendeu? Assim, é a pessoa, e assim, leva junto a editora, entende? É um absurdo. Você não pode, gente. A gente não pode. A história, por si só, ela já é horrível, ok? Claro. Fica nos fatos. Fica em cima dos fatos. De novo, eu tô te falando porque a gente também... Eu também li o processo do Maníaco. E um monte de coisas que estão nesse livro... Você leu? Não estão... Ele parte do livro, principalmente as partes onde são completamente distantes da realidade do processo. E aí... Peraí, tem mais gente para ler aqui. Cadê? Vem. Vamos ler. Já se inscreve no canal, se você tá aí, se inscreve no canal. Pergunta se é verdade. Deixa eu ver, o que é para falar? E assim, e toda a nossa equipe também leu, né? Deixa eu ver, pergunta se é verdade que a namorada terapia... Ah, não, isso aqui é do irmão Menendez, né? Pergunta se é verdade que a namorada do terapeuta só denunciou o caso porque fez chantagem com os irmãos sobre a informação e eles não cederam. Não, a história da namorada é porque ela estava com raiva do Ozil. Porque ele largou ela. Não assumia ela, né? Aí vamos voltar aqui, né? Toda a equipe que trabalha com a gente tem uma equipe grande de jornalistas de checagem de informação, leu. Então, assim, a gente estava muito em cima do... Porque o que acontece? Nós fomos impactados por muitas pessoas que trouxeram as seguintes informações. Esse livro está cheio de informações incorretas, primeiro. E algumas pessoas, né? A gente trabalha com muita gente do direito, um tanto quanto chocados, porque informações que não poderiam estar sendo expostas estavam sendo expostas. E pessoas também da área da psicologia forense, assim, com alegações de que o maníaco cometia esses crimes porque tinha o desejo de ser mulher. Isso não está em lugar nenhum, gente. Isso não está em nenhum laudo, ele nunca falou isso. A própria psicóloga que fez as análises dele diz que isso não é verdade. Então, quando você chega pra gente, e aí começa aquele... Qual é o nosso trabalho? Falei, então vamos ver o que está acontecendo, porque as pessoas também estão procurando informações. Então, a gente foi lá fazer o trabalho de investigar. E aí, é algo que a gente faz bem, né? Tem um amigo meu, eu vou contar uma piada dele, não posso contar o nome dele. Outro dia a gente estava num jantar com outra advogada, e a gente estava conversando, e eu passei umas informações, e esse amigo, pô, mas a Carla tem umas informações quentes, né? Aí esse amigo falou, para esse outro amigo, que eu vou manter o nome em segredo, falou, a Carla, ela é pior que o FBI. Ela é nível KGB, não queira cair no radar dela, porque ela vai até o inferno para descobrir a verdade. Então, e é assim que a nossa equipe lá trabalha. Eu falei assim, gente, eu não quero saber se eu vou agradar A, B ou C. A gente vai atrás da verdade. Nós fomos atrás do pessoal da editora, a gente foi atrás dele. Falei, quer vir falar? Ele não quer. Não, senta aqui na minha frente e me conta. Vamos lá, a gente vai pegar página por página. Vamos lá, amigo, de onde saiu isso aqui? Né? Falei para ele, vamos lá, me explica. E tá tudo bem se ele fazer uma obra de ficção. De novo, não tem problema. A questão é que aquelas informações ali não têm fundamento. Muitas informações ali dentro não têm fundamento. Eu fui conversar com o policial penal, eu fui conversar com a psicóloga forense, eu fui conversar com várias pessoas que trabalharam na época. E falam que, assim... fontes, vozes da sua cabeça. Você acha que foram manipuladas para deixar o livro melhor, assim? Eu vou te contar isso. E as histórias paralelas do livro? Bruxas de Guaratuba, né? O que é mais interessante eu falar para você aqui agora? Crianças estão desaparecendo, possivelmente podem estar sendo traficadas ou... Corta. A família do prefeito, a mulher e a filha do prefeito, juntos com o pai de santo e seu ajudante, pegam crianças
para fazer magia negra, arrancam as vísceras para enriquecimento do prefeito. O que vai vender mais? Claro que magia negra. Essa história horrorosa, que não tem pé e não tem cabeça, que colocou 7 pessoas inocentes dentro de uma penitenciária. E as pessoas que pedem tanto pena de morte, eles poderiam estar mortos, 7 pessoas inocentes. E aí, 30 anos depois, a condenação foi anulada. Graças ao trabalho de quem? De um professor de história, de um historiador, do Ivan Mizanzuki, que foi o trabalho dele que ficou ali igual sabe? Ele grudou e não soltou. Porque o trabalho que a polícia deveria ter feito, o trabalho que a promotoria deveria ter feito, eles não fizeram. Eles fizeram essa... né, pegaram um dossiê de loucura de uma pessoa que tem problemas sérios, cognitivos, escreve um negócio chamado dossiê Magia Negra, e o secretário de segurança acha que aquilo é bom e destrói a vida das pessoas. Entende? A gente tem que ter muita responsabilidade. De novo, você pode escrever um livro de ficção e falar, olha, eu quero escrever um livro de ficção, acho que a história dele é boa, e eu vou escrever a minha ficção, vou basear na história dele e tal. Talvez até vendesse mais, ok? Ou não, eu quero escrever uma biografia não autorizada. Fique nos fatos, fique na realidade, entende? E respeite as normas, porque assim, a gente não pode desrespeitar. Quando uma pessoa chega para mim e fala, olha, Carla, e isso já aconteceu várias vezes, né? Eu vou pedir a gentileza de você não publicar essas informações. E assim, a gente tem processos que são públicos. Eu falo, olha, eu vou aqui, eu respeito a sua vontade, né? E eu vou fazer isso da melhor forma possível. Você confia em mim? Por isso que nós somos tão respeitados, tanto pelos policiais, pelos promotores, como somos respeitados pelos advogados de defesa. Porque a gente sabe, eu não estou aqui para fazer fusarca com a vida de ninguém. Então, assim, a gente precisa ser sério. A história do maníaco é horrorosa, Ele é um criminoso horroroso. Mas, sabe, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vai colocar informações, vai jogar essas informações. Tem o caso de uma psicóloga forense que foi assassinada. Você entende? A gente tem que tomar muito cuidado se a gente não vai expor a vida de alguém em risco. Por quê? Como que foi? Ela foi assassinada. Por ter vazado informações, assim? Por ela ter dado um laudo no sul do país. Em outro caso. É um outro caso que não tem nada a ver com esse caso. E sabe, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não posso colocar a vida de ninguém em risco. Sabe? Ela deixou muito claro a doutora Cândida falou, essas informações não podem ser publicadas. Eu não autorizo, ele não autoriza. Mas as pessoas não escutam. É o que eu falei, um erro do judiciário é triste. Mas nesse caso, que existem outras famílias, sabe? Você mudar uma pequena vírgula nesse sentido, você afeta quem vai entender a história. Tem o colateral. De novo, é o que a gente falou. Tem as questões colaterais. Que a gente precisa tomar muito cuidado. Que a gente tem que preservar. Se a pessoa não quer o nome dela publicado, a gente não vai publicar o nome dela. A gente vai dizer, olha, com base na análise de criminologia forense, ele foi diagnosticado, existe documentação que comprova isso, acabou, é suficiente. Você não precisa mostrar o documento, você não precisa falar o nome da pessoa, você não precisa fazer nada disso. Você não precisa criar diagnósticos né? E as histórias paralelas, você acha que elas foram alteradas? Tipo, o maníaco de Guaianazes, o crime da mala... o vampiro. Se elas foram alteradas, eu conheço bastante o processo do vampiro de Niterói. É um caso barra pesadíssima. Ele pegava os meninos, né? Ele pegava meninos muito pobres, vou te pagar um lanche. E fazia coisas horríveis, abusava desses meninos, crime de necrofilia. Tem muita história, gente, que, de novo, tem coisas que fazem parte, né, dos contos
populares, vamos dizer assim. As pessoas que contam um conto aumentam um ponto. Que aí eu te contei uma história. De repente você não entendeu muito bem a história, você foi lá e contou para ele. Tá tudo certo, isso não tá errado. A outra coisa é você querer pegar e tratar de algum assunto que é extremamente sério e querer fazer uma obra daquilo. Então, se você quer fazer uma obra sobre aquilo, então você tem que sentar, vai ter que gastar tempo. E, de novo, é o que eu te falei, o jornalismo investigativo, ele demanda muito tempo, ele é custoso, não é fácil. Você tem que fazer apuração. Às vezes, aquelas determinadas pessoas não querem falar, e você tem que respeitar, você tem que entender como é que você vai colocar o contexto, sem você trazer prejuízo para a pessoa A, B ou C, sem você colocar ninguém em risco, sem você, né, errar com a questão da lei. Porque, assim, a lei tem que valer para todo mundo, né? Claro. Ou não? Só vale para um lado e para o outro não vale? Igual para todos. Então, a lei precisa ser igual para todos. E, de novo, já é uma história que é suficientemente ruim. Eu não preciso trazer mais elementos, sabe? Talvez a pessoa pode colocar, né? Enfim, olha, na minha opinião, né? Eu, por exemplo, vou pegar aqui. Vou pegar no caso dos... Porque dos irmãos Menendez não seria justo com eles. Mas vamos pegar aqui o caso... Pegar um outro caso, vai. Sei lá... Você fala de um... Pegar um crime aqui, para eu trazer uma coisa que eu... Porque eu não gosto de colocar minha opinião, né? A gente coloca fatos. Então, sei lá, um caso que ainda não está completamente apurado, né? Então, vamos colocar aqui, né? Acabou de acontecer, né? O tiroteio lá no aeroporto de Guarulhos. Poxa, sim. Tá? Então, a gente está apurando ainda as informações, a gente não tem todas as informações, eu recebi aqui muita coisa... Mas eu posso dizer, eu não tenho 100% de certeza daquela informação. Se aquilo, ele foi uma queima de arquivo, porque ele tá ligado, né, com o crime de mando de, né, matar um cara importante na cadeia ali do crime organizado, ou aquilo foi alguém que se voltou, sabe, do núcleo dele contra ele. Então eu posso escrever, na minha opinião, eu acredito que esse crime tenha acontecido porque tem muitos indícios de que alguém do grupo possa ter se colocado contra ele. Então, é minha opinião, não tenho essa certeza. Então, quando vocês me perguntam, vamos voltar aqui, do goleiro Bruno, você acha que tem alguma coisa mais séria, né? Eu vou te dizer, na minha opinião, tem. Sim. Eu acho que sim. Eu não tenho provas. Então, logo, eu não vou te dizer, vou afirmar, tem. Eu não posso fazer isso. Foi isso. Porque eu não tenho. Na minha opinião, é o que eu digo, tem indícios, tem coisas estranhas, tem coisas que ou foram mal investigadas ou foram encobertas, sabe? Foram acobertadas. Sim. Mas tem coisa estranha aqui. Então, na minha opinião, sim. Mas eu escrevo. Então, na minha opinião, eu acho que ele fazia isso porque ele desejava ser assim. Na minha opinião. Não estou dizendo que ele fez isso porque ele era assim. Ele tinha esse desejo e quem falou isso é o exame criminológico dele, que não é verdade. Entende a diferença? Sim. Eu digo que na minha opinião. Eu posso ter opinião? Posso. Então, estou dizendo que na minha opinião. Se a minha opinião ofender alguém, ou injuriar alguém, ou caluniar alguém, eu posso receber um processo, porque né, eu posso dar a minha opinião desde que eu não te injure, eu não te calunie, eu não te difame. Certo. Entende? Então, assim, tem maneiras de você colocar a sua opinião sem, sabe, trazer nenhum problema para ninguém. É porque, na verdade, quando você faz calúnia, injúria ou difamação, todos esses crimes são vinculados à representação. Você precisa representar. Só a pessoa que pode entrar contra você. Sim. Quando você faz isso. E é de ação condicionada. O que quer dizer isso? Que a pessoa precisa dizer para a autoridade policial... Ela tem um prazo de 6 meses para dizer que ela tem interesse naquela ação
penal, né? Que é naquela investigação. Senão, ela não vai fazer nada, a polícia. E tem os crimes de ação incondicionada, que é homicídio, estupro, tráfico. Aí, independente de você querer ou não, racismo, injúria racial, a polícia precisa investigar. Né? Tem vários outros ali. Então, tem os crimes de ação condicionada ou incondicionada. Vamos ver, tem mais perguntas? Olha lá. Pô, e se nada disso acontecer que você tá falando, assim, você acha que caberia uma retratação? Dele? Aí... Não, sua. Você acha que caberia? Do quê? Tipo, você falou, pode ser que ele vai ser processado, pode ser que o livro vai ser contestado. Não, cabe processo. Eu não tô dizendo que ele vai ser, eu tô falando que cabe processo. Então, e se nada acontecer? Ué, aí a parte não quis processar ele. Ele se deu bem. Tá. Aí o seguinte, aquela... Ele lucrou. Ele se deu bem. Eu não estou dizendo que ele vai ser processado. Quando você comete esses erros, você pode ser, cabe um processo. Então, você tá ali numa corda bamba. Entende? E aí são muitas pessoas.